Línguas são entidades dinâmicas que, em muitos aspectos, se comportam como seres vivos. Línguas evoluem com o passar do tempo e essa evolução pode afetar todos os seus aspectos, como fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e tudo mais. Mas hoje vamos nos focar na evolução fonética e fonológica, mais especificamente em dois processos desse tipo, lenição e fortição. Antes de definirmos esses termos, é importante ter noção sobre a escala de sonoridade, que já apresentei aqui em outro vídeo, e na estrutura das sílabas e a fonotática, das quais já falei aqui também. Se você assistiu esses vídeos, vai ficar mais fácil entender o que é dito aqui. Você pode encontrar o link para eles na descrição ou nos cards passando aqui em cima. Então bora para as definições. Lenição é o processo de enfraquecimento de uma consoante, ou seja, um processo que faz a pronúncia de uma consoante se tornar mais fraca. Fortição, por outro lado, é o fenômeno contrário, de fortalecimento de uma consoante, tornando-a mais forte. Mas o que exatamente caracteriza uma consoante como forte ou fraca? Seu posicionamento na escala de sonoridade, claro. O processo de lenição indica um aumento na escala de sonoridade, enquanto fortição indica uma redução. A lenição é um processo bem mais comum que a fortição. Então vamos ver primeiro os diversos tipos dela que existem. Vozeamento, como o nome já dá a entender, é o processo pelo qual uma consoante surda, desvozeada, se torna sonora, vozeada. Nós vemos muito disso na evolução do latim para o português. Lupum, se tornando lobo, possui vozeamento de P para B. Totum, se tornando todo, mostra o vozeamento de T para D, mas apenas no segundo T. Caça, com S surdo, se tornando casa, com S sonoro, como um Z, também mostra o mesmo fenômeno. Quando uma consoante oclusiva se torna uma africada, chamamos o processo de africação. Esse processo foi bem produtivo na evolução do proto-germânico ocidental para o alemão antigo. Por exemplo, tiit se tornando tsiit, pluma se tornando pfluma. Outro exemplo é o japonês antigo tuku se tornando tsuki. A transformação de uma consoante oclusiva ou africada numa fricativa se chama espirantização. Na evolução do latim para o português, vemos isso com arborem se tornando árvore, onde o B espirantiza num V. Do grego clássico para o moderno também vemos muitos casos de espirantização, como dendron se tornando dendro, com espirantização do primeiro delta, e thalassa se tornando thalassa, com espirantização do θ. Quando uma consoante se converte numa aproximante, o fenômeno é chamado de aproximação. No português notamos isso nos sotaques com o chamado R caipira, que surge de uma aproximação de um R original, que era um TEP ou vibrante, como em porta, se tornando porta. No espanhol isso ocorre com as oclusivas sonoras se tornando aproximantes intervocalicamente, como nada se tornando nada, ou bibo se tornando bio. E temos ainda a vocalização, na qual uma consoante se transforma numa vogal ou semivogal. A consoante que mais frequentemente passa por isso é o L, que muito frequentemente se torna U ou I. Vemos isso no holandês antigo koud, que se tornou coat em holandês moderno. O L final em português brasileiro, como em mal, que é pronunciado exatamente como o mal, é outro exemplo. E na evolução do latim para o italiano também vemos uma vocalização de L em coisas como florem se tornando fiore. Outro processo de lenição é o chamado rotacismo. Ele basicamente transforma uma consoante coronal, geralmente oclusiva ou fricativa, num R. O exemplo mais famoso é o do inglês, especialmente o norte-americano, onde vemos um D ou T entre vogais se tornando um TEP, como better se tornando better. Quem acompanha meus vídeos de Hunsrickiano aqui também sabe que o mesmo acontece em Hunsrickiano, onde uma palavra como oda é pronunciada como ora. O latim passou por um processo similar ao evoluído proto-itálico, mas nesse caso um S intervocálico é que se tornou um R. Por exemplo, floses se tornou flores. E mais um processo de lenição comum, mas que não se trata de um aumento de sonoridade, é a chamada debucalização.
Ela se caracteriza pela consoante perder o seu local de articulação na boca. Perder? Como assim? A consoante continua sendo pronunciada, mas não mais na boca. Sua articulação passa para a glote, virando então uma parada glotal ou uma fricativa glotal, como H. A gente pode ver isso acontecendo 2 vezes na evolução do havaiano a partir do proto-polinésio, onde Sawaiki se tornou Hawaii. Tanto o S debucalizou para um H, quanto o K debucalizou para uma parada glotal. No espanhol, um S final é debucalizado em H em muitos dialetos, de forma que uma palavra como coças se torna coça. No português, o R final é debucalizado em alguns sotaques, como na pronúncia de porta, como porta. Agora vamos falar sobre os tipos de fortição. Como você pode imaginar, a fortição corresponde praticamente a todos os processos de lenição, mas seguindo no sentido contrário. Por exemplo, em vez de vozeamento, podemos ter desvozeamento. Esse fenômeno ocorreu durante a evolução do espanhol, onde, por exemplo, uma forma antiga fazer se tornou hacer, com desvozeamento de Z para C. Note também a debucalização de F para H e depois o seu completo desaparecimento. Desvozeamento de consoantes finais é um fenômeno relativamente comum. Um exemplo é o alemão Tag, onde o G final é desvozeado, tornando a pronúncia Tag. Esse próprio T inicial do alemão surgiu de um desvozeamento de um D original em proto-germânico ocidental, de forma que a palavra original Dag se tornou Tag. Muitos dos outros fenômenos de fortição não possuem nomes específicos, até onde eu saiba, porque não são tão comuns. Por exemplo, a transformação de uma fricativa numa oclusiva é algo bem raro. As únicas fricativas que com certa frequência se tornam oclusivas são tha e dha, que podem se tornar ta e da. Exemplos disso são comuns nas línguas germânicas. Por exemplo, o proto-germânico ocidental Thankeyan originou o alemão denken, com tha se tornando da. O sueco antigo frir se tornou tre, com tha se tornando ta. E em inglês temos vários dialetos em que a palavra the é pronunciada the. Consoantes aproximantes se tornando fricativas é um fenômeno comum também, especialmente em se tratando de semivogais. Isso aconteceu na evolução do português a partir do latim. Veja como Julium virou Júlio e Vita virou vida. Perceba que aqui o som do W sofreu fortição para V e o T sofreu lenição para D. Vita, vida. Outro exemplo é o galês antigo Lau, que originou o galês moderno Chau, onde o L passou de aproximante para fricativa. Mas o que leva uma consoante a sofrer fortição ou lenição? Será que existem padrões que podem ser percebidos em como as línguas evoluem por esses processos? Apesar de esses processos não serem muito previsíveis, existem sim padrões comuns a todas ou quase todas as línguas. No vídeo sobre a fonotática eu comentei como consoantes que ficam no ataque da sílaba preferem ter um contraste mais marcante com o núcleo, enquanto as da coda tendem a suavizar o contraste. Assim, consoantes no ataque preferem ter uma sonoridade menor e as da coda uma sonoridade maior. Com isso, já podemos imaginar que consoantes da coda vão ter maior tendência a sofrer lenição e aquelas do ataque maior tendência a sofrer fortição. Mas as coisas são um pouco mais complicadas que isso. A gente vai se basear nos dados apresentados num capítulo de Segeral e Shea que aborda esses assuntos. Você pode achar a referência completa e um link para baixar o artigo na descrição. De acordo com o lugar em que as consoantes ocorrem numa palavra, elas podem ser classificadas em 5 tipos. Consoantes que ocorrem no início das palavras, consoantes que ocorrem após uma coda, consoantes que ocorrem entre vogais, ou seja, intervocálicas, consoantes que ocorrem antes de um ataque e consoantes que ocorrem no final das palavras. Os 2 primeiros grupos são considerados como tendo uma posição forte, o que significa que eles são menos propensos à lenição. Considerando que eles são ataques e ataques gostam de manter um bom contraste com o núcleo, parece lógico que eles sejam resistentes à lenição. Da mesma forma, as codas, que formam as 2 últimas posições, vão ser mais propensas à lenição pela tendência da coda de reduzir sua diferença em relação ao núcleo. Mas e a posição intervocálica?
Ela não é um ataque também? Não deveria ser resistente à lenição? Não exatamente. Apesar de ser um ataque tecnicamente, ela se localiza exatamente entre duas vogais, então é circundada por um ambiente altamente sonorizado. Assim, a sonoridade alta das vogais tem muita tendência a vazar para cima dessas consoantes, fazendo-as sofrerem lenição também. De fato, apesar de tanto as codas quanto a posição intervocálica sofrerem lenição com frequência, a forma como essa lenição acontece é consideravelmente diferente nesses dois ambientes. Por exemplo, rotacismo é um tipo de lenição que parece ocorrer exclusivamente em posição intervocálica. Vocalização, por outro lado, é muitíssimo mais comum na coda que intervocalicamente. Vamos ver o impacto de cada uma das 5 posições durante a evolução fonética de uma língua, tomando como exemplo a evolução do francês a partir do latim vulgar. Um P é um bom fonema para demonstrar isso. Ele ocorre em todas as posições em latim e é uma oclusiva surda, com sonoridade 1, então praticamente só pode sofrer lenição. Vemos aqui 5 exemplos do P em latim vulgar pré-francês. Porta, no início da palavra, talpa, após uma coda, ripa, entre vogais, rupta, antes de um ataque, e lup, de um original lupo, em posição final. Agora compare as suas descendentes em francês. Nas duas posições fortes, o P se manteve inalterado, resistindo lenição. Já nas 3 posições fracas, a lenição aconteceu, mas de maneira diferente quando era intervocálico ou uma coda. Em posição intervocálica, ele esperantizou e vozeou, virando um V. Já nas codas, ele vocalizou, virando um U e eventualmente desaparecendo por assimilação com a vogal antecedente. Mas as posições fortes não podem sofrer lenição também? Podem sim, mas sempre de forma relativa. A regra é a seguinte: uma consoante em posição forte vai sempre sofrer lenição em grau menor ou no máximo igual a uma consoante em posição fraca. Você nunca vai encontrar uma consoante enfraquecendo em posição forte sem enfraquecer numa posição fraca. Ou elas vão enfraquecer igualmente, ou vão enfraquecer menos na posição forte que na posição fraca. Vamos ver um exemplo disso com o alemão evoluindo do proto-germânico ocidental e usando novamente consoante P como exemplo. Perceba como o P sofre lenição em todas as posições, mas nas posições fortes ele se torna uma africada, enquanto nas fracas se torna uma fricativa. Fricativas têm sonoridade mais alta que as africadas, então a lenição foi maior nas posições fracas que nas fortes. Bom, até agora vimos que, exceto pela posição intervocálica, os ataques e as codas sempre se comportam de maneira igual. Então por que temos elas separadas em 2 grupos no começo ou final das palavras e depois ou antes de outra consoante? Bem, porque nem todas as línguas tratam essas duas situações da mesma maneira. Em algumas línguas, as consoantes no início das palavras podem ser fracas e não fortes, enquanto as consoantes em final de palavras podem ser fortes e não fracas. Mas os dois fenômenos nunca acontecem juntos. Ou seja, em algumas línguas, as consoantes em início de palavras podem funcionar como uma posição fraca, basicamente tendo o mesmo papel de uma intervocálica. Isso geralmente indica que nessas línguas os limites entre uma palavra e outra não são considerados, de forma que uma consoante em início de palavra tende a se comportar como se estivesse entre 2 vogais também. Nesses tipos de línguas, a única posição forte é a posição após uma coda. Um exemplo disso é a evolução do grego clássico. As consoantes oclusivas aspiradas evoluíram para fricativas em todas as posições, exceto após uma coda, de forma que essa é a única posição forte nessa língua. Da mesma forma, uma coda em final de palavra pode se comportar mais como uma intervocálica e não como uma coda no meio da sílaba. Nessas línguas, tanto intervocálicas quanto codas finais tendem a ser posições fortes, e a única posição fraca real é a coda antes de um ataque. Mas essas posições classicamente fracas, apesar de fortes aqui, costumam não ser tão fortes quanto numa posição forte real. Assim, a gente poderia dizer que temos a clássica posição forte e as intervocálicas e finais de palavras são algo como semi-fortes. Elas podem se comportar como fortes ou como intermediárias entre fortes e fracas. Um exemplo disso ocorrendo é no polonês. Uma nasal palatal, por exemplo, segue firme, sem mudar, em todas as posições, exceto antes de um ataque, quando vocaliza. Essa é a única posição fraca no polonês, portanto. Agora temos mais uma situação interessante a abordar, quando o ataque é formado de mais de uma consoante.
O tipo mais comum de ataque com duas consoantes é o tipo chamado muta cum liquida, ou seja, uma oclusiva seguida de uma líquida. O que acontece nesses casos é que essas sequências muta cum liquida se comportam da mesma maneira que consoantes simples. Ou seja, a consoante líquida não interfere no processo de lenição da oclusiva. Vamos ver de novo o francês como exemplo para examinar esse caso. Vimos antes o comportamento de um P simples, onde ele se manteve inalterado nas posições fortes e sofreu lenição nas fracas. Bom, a sequência muta cum líquida é exclusiva de ataques, então só pode acontecer nas três primeiras posições, das quais duas são fortes e uma é fraca na forma simples. E olhem só o que acontece. O P se manteve inalterado nas posições fortes e enfraqueceu na posição fraca, intervocálica. O comportamento é como se o R, a líquida, não tivesse ali. Mas existe outro tipo de encontro consonantal relativamente comum em ataques, aquele formado de um S seguido de uma oclusiva ou de duas oclusivas. Essas sequências, apesar de existirem, violam o princípio das sequências de sonoridade, que deve crescer em direção ao núcleo, certo? Pois bem, esses encontros consonantais, apesar de ocorrerem no início das palavras, se comportam como se fossem uma sequência de uma coda seguida de um ataque. É realmente como se a primeira consoante fosse parte de uma outra sílaba, uma sílaba fantasma onde o núcleo sumiu e temos uma coda solta flutuando grudada ali. Vamos novamente usar o grego como exemplo. Veja como um P se manteve P em todas as posições, menos numa coda antecedendo um ataque. P em final de palavras não existia, então a gente não pode ter exemplo aqui. Agora, se houver duas consoantes no início da palavra que violem a sequência de sonoridade, o que acontece? Se o P for a primeira consoante, ele vai se comportar como uma coda e sofrer lenição. Agora, se ele for o segundo elemento, vai se comportar como um ataque após uma coda e se mantém inalterado. Temos ainda que ver mais um caso importante. As consoantes após uma coda sempre vão ser fortes se a coda for uma obstruente, mas em algumas línguas são fracas se a coda for uma soante. A evolução do latim para o francês mostra como uma consoante após uma coda é sempre forte, independente de a coda ser uma obstruente ou uma soante. Na evolução do grego, por outro lado, ocorre lenição após uma soante, mas não após uma obstruente. E fortição, como acontece? Até agora só falamos de lenição. Bom, como eu expliquei lá no início, a fortição é um fenômeno muito mais raro, mas quando ocorre, ela vai ocorrer sempre nas posições fortes. Pode até ocorrer nas fracas, mas se ocorre nessas é porque obrigatoriamente ocorre também nas fortes. Vamos tomar o português evoluindo do latim como exemplo dessa vez. As aproximantes wa e ya do latim sofreram fortição em português nas posições fortes e na posição intervocálica, mas não nas codas. Como a gente pode ver, os processos de lenição e fortição podem ser bem complexos, mas ainda existem princípios gerais que praticamente são seguidos por todas as línguas do mundo. Os exemplos aqui foram focados em línguas europeias, infelizmente, porque são as mais estudadas, mas a princípio tudo parece se aplicar a qualquer língua do planeta. Vamos a um breve resumo. As consoantes podem ocupar 5 posições nas palavras: no início, após uma coda, entre vogais, antes de um ataque e no final. Os dois primeiros tipos são considerados posições fortes, que possuem menos chance de sofrer lenição e maior chance de sofrer fortição. Caso elas sofram lenição, significa que todas as posições fracas também sofrem uma lenição igual ou mais intensa. A posição mais forte de todas é aquela após uma coda. Se apenas uma posição nas palavras não sofre lenição, ou se apenas uma sofre fortição, é sempre essa. Já a posição mais fraca de todas é aquela antes de um ataque. Se apenas uma posição nas palavras sofre lenição, ou apenas uma não sofre fortição, é sempre essa. Apesar de a posição mais forte de todas ser após uma coda, essa posição ainda pode ser fraca se a coda for uma soante. Uma oclusiva seguida de uma líquida se comporta da mesma forma que uma oclusiva sozinha, como se a líquida não tivesse ali. Ataques no início de palavras que violam a sequência de sonoridade se comportam como se fossem uma coda seguida de um ataque, como se a primeira consoante fosse parte de uma sílaba fantasma, uma sílaba separada da segunda consoante. É muita informação, eu sei, mas são pontos importantes a considerar se você estiver pensando em criar uma conlang, por exemplo, e evoluí-la de uma forma que pareça natural. Então, se necessário, volte e assista ao vídeo de novo e faça suas anotações.
E se você quer aprender cada vez mais sobre o fascinante mundo das línguas e da linguística, se inscreva no canal e ative as notificações, pois toda semana chega conteúdo novo aqui. Trazer esse conteúdo exige muita dedicação, e esse vídeo em especial demandou muitas e muitas horas de leitura e preparação. Então, se você puder contribuir de alguma forma para que eu possa seguir dedicando parte do meu tempo a isso, considere fazer uma doação via Pix ou PayPal. Qualquer valor que você puder doar já é muito importante, por menor que seja. Se você não tiver como ajudar financeiramente, ao menos deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo e comente aí embaixo o que achou desse conteúdo. E dá uma olhadinha lá no meu Instagram também. Obrigado e até a próxima!